E ele é um goleiro alto, né? Ele chega a tocar na bola, ela passa entre o braço dele, né? Que ele toca e não, eu acho que é uma falha. Uma falha. Não, era Num jogo em que uma bola defensável. Mas dizer que foi uma... Você quer ver, o Cebolinha tem uma hora que mete uma bola na gaveta, ele só não, pega não, aquela é. bola porque ele tem É, 2 metros e envergadura. tal. Eu queria dizer o Ele seguinte, só toma aquele gol porque tem mais de Ele 2 fez metros. 5 cara. defesas importantes no jogo. então, eu acho que é uma falha num jogo em que ele evitou o pior. Sim. Né? Ele fez 5 defesas. É agora, né? Não, é na outra jogada, que é o Lohan que dá o passe no meio da perna do Paulinho para o... Agora, vocês acham que é o Corinthians que fez o Flamengo reviver 2019 ou o Flamengo jogou realmente bem, acima do que vinha exibindo, maestro? Eu acho que a entrada do garoto na posição do Arrascaeta ali deu um dinamismo. O garoto, ele, tecnicamente, ele é um cara que enxerga o jogo, entendeu? É rápido, né? Chega lá na frente, tem boas ideias de jogo, né? Conseguiu, até com o posicionamento do Gerson pelo lado direito, fazer uma boa dobradinha por aquele lado. Quer dizer, o Flamengo, esse é um passe, ó, ele dá o passe por baixo da perna. Depois o Pedro dá seguimento, né, na jogada com uma qualidade muito grande. Mas acho que ele foi o grande diferencial, não pelo gol que ele fez, mas pela função que ele desempenhou e pelo que ele acrescentou, o que ele agregou nesse meio-campo. Estava o meio-campo meio devagar. E ele não, ele deu um ritmo juntamente com o De La Cruz. O De La Cruz, ele parece que o jogo está terminando e ele está começando, né? Ele consegue manter um nível de intensidade absurda, além da qualidade técnica dele. Eu queria até fazer um... Desculpa, Lino. Vai lá. Lembrando minha fala no último programa, que o Flamengo precisava de um reserva para o Arrascaeta. Tá aí, né? Então já estava lá dentro, né? Porque Lohan, jogou muito, né, mano? Ele e o De La Cruz botaram o jogo no bolso. É que o Lohan não foi só correria, né? O passe que ele dá pro Pedro, o gol que ele faz, a qualidade dos toques dele, não é só correr. O Lino, ele tem uma coisa que esses meio-campistas de hoje, poucos têm, que é aquela liberação ali no meio-campo, que quando ele faz a volta no marcador dele, que ele acelera a jogada, que ele já deixa para trás, entendeu? Toda aquela marcação que ela sai um pouco mais avançada. É muito difícil você ter isso. Ele trabalha muito bem, tecnicamente, ele é um cara que tem uma qualidade muito grande, além dessa velocidade. Outra coisa, quem voltou a jogar um bom jogo foi o Pedro. O Gerson, pelo lado. do lado direito. Jogou bem. Entendeu? Jogou bem. E fazia tempo que ele não fazia um jogo assim com tanta qualidade, com Lembrando tanta o Everton Ribeiro, né? O Gerson pelo lado direito. No começo do trabalho do Tite, eu lembro de ter feito Cruzeiro e Flamengo lá em Belo Horizonte, ele botou o Gerson pelo lado direito, de pé trocado, para usar o Gerson ali. Mais à frente utilizou um pouquinho, depois desistiu. Eu acho que é o caminho para o Gerson. Foi a melhor atuação do Flamengo no Brasileiro, na Libertadores, contando Libertadores, se aproximou daqueles jogos contra o Fluminense no estadual, quando o Flamengo foi melhor que o Fluminense nos 3 jogos. O tapa do Gerson. Agora, sobre o Corinthians, Zé, foi lastimável, né? Lastimável. O negócio de 3 zagueiros, não é questão de 3 zagueiros. Ele não conseguiu resolver nada defensivamente com 3 zagueiros, não conseguiu dar liberdade para os alas atacarem, a bola não chegou para o Wesley, só chegou uma vez. O Rodrigo Garro jogando abaixo fisicamente, sobrecarregado, o Bidon também abaixo, porque o meio-campo tinha um buraco. O Corinthians foi muito mal no jogo, taticamente. O Antônio Oliveira não gostou, que foi cobrado na coletiva, Pior do mas que foi muito isso mal. é a informação que o Gustavo Henrique tornou pública, que o time nunca tinha nem treinado com esse sistema. Então, assim, o sistema em si, se ele bem treinado, poderia funcionar, mas foi a primeira vez contra o time do Flamengo, que é muito melhor que o do Corinthians. Outra coisa, ele foi colocado em prática. outra coisa, Led, por exemplo, você não pode colocar um sistema de 3 zagueiros com o Fagner, né, que perdeu um pouco da velocidade, marcando o Cebolinha na intermediária. Sim. Ele praticamente não ganhou uma bola na disputa com o Cebolinha, porque ele fica muito exposto, entendeu? Então, quando você coloca os 3 zagueiros, você precisa que esses 2 alas, eles tenham uma função, não somente aquela ofensiva, mas a defensiva também. E foi exatamente que criou uma série de problemas para o Corinthians pelo aquele lado direito ali, que não tinha nem cobertura. Vocês não acham que o normal, hoje, num jogo entre Flamengo e Corinthians, é acontecer o que aconteceu no Maracanã sábado? Não, eu acho que é normal o Flamengo ganhar do Corinthians, mas não ter um ataque contra a defesa. Um Corinthians
por mais que tenha um time... Não estou falando da história do algum Corinthians, tempo, centenário. O não, Corinthians de hoje contra o Flamengo de hoje, o que rolou sábado para mim é normal. Eu quero dizer o normal. seguinte, há algum tempo o Corinthians tem um time inferior ao Flamengo. E há algum tempo o Corinthians perde mais que o Flamengo no confronto. Só que o Corinthians não pode, com o tamanho do Corinthians, jogar um ataque contra a defesa. Só se defender e mal, e só o Flamengo atacar o jogo inteiro. É o que eu falo. Você vai jogar contra esses times fortes, Galo, estou pegando os melhores do Brasil, Galo, Palmeiras, em boa fase, o Flamengo, você não pode jogar atrás. Mas, Lédio, o Corinthians pegou a América de Natal e foi massacrado pelo América de Natal na Copa do Brasil. Então tem muita coisa errada. A realidade do time é assim, ó. A gente eu lembro que foi o Lino, cara, que depois da vitória do Fluminense eu perguntei se era mais o Fluminense ou era mais o Corinthians. O Lino opinou que era mais o Fluminense, não foi você? Aqueles 3-0 do Corinthians? Sim. Que é a única vitória contra time de Série A que o Corinthians tem no ano, aqui no Brasil. E o Lino opinou que era mais o Fluminense. Como eu acho que sábado, talvez, sem tirar o mérito do Flamengo, que jogou muito bem, seja muito o Corinthians também. E não só o Flamengo. A inanição que o Corinthians tem na maior parte dos jogos na temporada. O Corinthians não pode jogar 6 jogos no campeonato só ter feito gol em um jogo. Sim. E outra, eu vou te dizer mais, sem querer ser pitoniza, mas olhando o jogo, vocês viram o jogo de casa, eu estava lá no jogo, dando mesmo. Enfim, se aquela bola do Kaká entra, a tendência é que o Flamengo fizesse segundo gol, cara. Desculpa, eu acho que o Corinthians não ia segurar o empate. Lédio, a primeira jogada, você vê que tem um jogador como o Wesley, né? A única jogada que ele fez no primeiro tempo foi aos 30 e... Isso, e tal. Isso. O Corinthians veio de 4 jogos sem perder. Ganhou do Fluminense, que eu tô com o Lino. Eu acho que o jogo disse muito sobre o Fluminense, aqueles 3-0. Pode ser. Aí ele ganhou do América de Natal, um resultado injusto. O Corinthians foi massacrado pelo América de Natal. O Corinthians empatou com o Fortaleza, jogando bem até para os padrões corintianos. Foi um bom jogo do Corinthians. E aí ganhou do Nacional num jogo horroroso, que é o Lanterna do Campeonato Paraguaio. Eram 4 jogos sem perder, ganhando do Fluminense. Tem que ver o tamanho da sequência, né? O próximo jogo é contra o Botafogo. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Química Arena. Eu acho que... E o Corinthians hoje, com o Fluminense pontuando, ele entra no rebaixamento. Não dá, cara. Não sei, Lédio, se o Corinthians empata ali... Não sei. Se o Corinthians empata com o Kaká, o Flamengo já não tinha o Pedro. O Gabigol não entrou bem. Não, o Gabigol ainda está sem ritmo de jogo. O Gabigol nada aconteceu com o Gabigol, cara. E o Flamengo já tinha esse problema e se não resolver vai se complicar na temporada. Porque se você joga o que o Flamengo jogou, tem que matar. No primeiro tempo o Flamengo fez um gol, era para feito no mínimo 2 ou 3. Cara, mas ali era para ter... Ele produziu para isso, a bola não entrou. Teve pé na trave do Ayrton Lucas. Elogio total no final, mas é aquilo. Se aquela bola do Kaká e era um... O Rossi fez uma defesa monumental. Bons 10 minutos do Corinthians, aquele período. Ali o Corinthians entregou um pouco. É que ali o Flamengo já estava com menos força. O Gabigol não sei se segurava a onda, cara. Porque era um Corinthians. E depois o Kaká falha um pouco mais à frente na saída de jogo. Pois é, ele perde o gol e ainda erra. E falha na sequência. Não, também acho que o Flamengo jogou melhor, mereceu. Era para ter goleado até o Corinthians, só que não resolveu quando teve grande volume. O que me incomoda, Rizek, não é o Corinthians não ganhar do Flamengo, é a postura do Corinthians no jogo. Muito reativa, cara. Não tem nada. Entendeu? Não é perder como o Corinthians. Não é com questão de dignidade, os jogadores foram dignos, é com grandeza, cara, jogando, tentando jogar, tentando não conseguiu, ter algum protagonismo no jogo. Você olhava o jogo, cara, era só o jogo dentro do campo ofensivo do Flamengo, o Corinthians não conseguia nem contra-ataque. Cara, eu queria falar uma coisa do Gerson também. Não dava para cobrar o Gerson, cara, ele se recuperou de um problema gravíssimo de saúde. Só o fato dele estar jogando já era uma grande vitória dele. Eu tinha muita dificuldade em cobrar o Gerson tecnicamente, porque ele passou por algo seríssimo de saúde, cara. Seríssimo. Agora, do ponto de vista rubro-negro, vocês acham que esse jogo é um sinal de uma retomada para uma equipe que vinha tão criticada? Vocês querem esperar mais um pouquinho para ver? É bom esperar, mas quer ver um cara que também precisava de tempo e está respondendo agora? O Alan. Fez uma bela partida, acho que a movimentação, centro de campo... O time ainda sente falta do Pulgar, que é o jogador da posição. Mas o Alan já está conseguindo contribuir. Ainda há pouco dava a impressão de que não iria contribuir. Eu acho ele bom volante, sempre achei. Só acho que ele tem que jogar um pouco mais próximo. Ainda mais nesses jogos que o Flamengo é dominante, que o adversário pouco ataca, ele tem que aparecer mais pro jogo.
pisar mais na área, entendeu? Eu acho que ele jogou bola, cara. Não, Mas ele que daí jogou, o ele De não La jogou. Cruz Ele pisa fez um na bom área, jogo, o ele fez um Gerson, bom jogo. O meio todo Ele ataca, fez um né? bom jogo. Em relação ao Gerson, eu acho que o posicionamento dele, para que ele possa produzir, é esse que ele jogou no sábado. Um pouco mais pela direita, sem precisar que ele fique fazendo aquele vai e vem toda hora ali pelo meio. E esse vai e vem, como o menino entrou e consegue dar um dinamismo maior, principalmente na transição, quando rouba essa bola, quando ele faz o giro, coisa que o Gerson, na verdade, não tem mais essa característica. Né? Já fez há algum tempo atrás. Hoje, ele, que é o que estava, muita gente chamando a atenção, que ele estava atrasando um pouco, né, a jogada de contra-ataque, de transição, quando a bola caía no pé dele. E isso no sábado não aconteceu, porque ele jogou um pouco mais pelo lado e o Lohan jogou mais centralizado. Acho que o Tite chegou à conclusão de que realmente o De La Cruz não é carta para o Arrascaeta. Não, o posicionamento do De La Cruz, Lino, foi... De La Cruz é De La Cruz. O Arrascaeta vai ser Lohan e aí a partir de agora... Você vê como é que ele subiu de produção, como é que o jogo dele voltou a ser aquele jogo que a gente começou a ver quando ele estava como segundo homem de meio campo. Respondendo a sua pergunta, se é um sinal de retomada, eu acho que pode ser, porque eu acho que a retomada pode ser a partir desse esquema, entendeu? Eu acho que a questão dos 2 pontos, ele vai começar a repensar. O time, de fato, jogou bem. Joga com o Vasco agora. Sábado, 9 da noite. O jogo, na verdade, Lédio, que pode dar esse impulso é o jogo da quarta-feira. Tem o jogo do Bolívar. O jogo da quarta-feira contra o Bolívar é o jogo que vai... Pergunta para vocês, posso fazer? Se Pedro não tem condição, você investe na continuidade de Gabigol e vai buscando ritmo para ele devagarzinho? Só lembrando, o Gabigol ficou 40 dias... Sim, é compreensível. Sem jogar, cara. Mas treinando, não estava machucado. Sim, né? mas 40 dias, cara. Cara, mas ele já voltou contra o Amazonas, já jogou minutos. Depois... Mas nitidamente no sábado você vê que ele estava sem... Mas não é normal, ritmo, depois de 40 dias sem jogar? Normal. Ok, mas... Se você não pôr ele, só tem que pôr o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também não jogou salvo por lesão. Eu investiria na continuidade do Gabigol, cara. Não faz sentido você ter um jogador desse tamanho se você não der condição para ele retomar o espaço dele. Outra opção ali é o Carlinhos, né? O centroavante. Carlinhos não está escrito. Não tá? Na Libertadores não, só no A gente tem que Brasileiro. avaliar o Gabigol daqui a um tempo, Lino. Só no Brasileiro. O Gabigol de hoje é retomada, cara. Tem que dar ritmo para ele, cara. Carlinhos não está... Na minha opinião, pelo menos. Carlinhos só está escrito no Brasileiro, o Tite só usou 2 vezes. Sim. Agora, o Flamengo joga agora com Bolívar. Entre Carlinhos e Gabigol, eu apostaria na continuidade do Gabigol. Eu também. O Flamengo joga com Bolívar, depois joga com o Vasco e na outra semana provavelmente não joga, porque o jogo é contra o Grêmio, no Maracanã. Então, provavelmente, o Flamengo vai ficar, depois do jogo contra o Vasco, um bom tempo sem jogar. É bom até para cuidar do Gabigol, questão física. E a ver como o Corinthians vai lidar com a Sul-Americana nessa semana, que para mim a prioridade é fugir do rebaixamento no Brasileiro, cara. Acho que é tão dramático assim? Eu já acho antes de a bola rolar, né? Já estou colocando o Corinthians, antes de a bola rolar, como um time ameaçado de rebaixamento. Ameaçado, estou dizendo que vai cair. Eu acho que o campeonato do Corinthians, como o campeonato do Vasco, na minha opinião, é um campeonato de permanência na Série A. Depois que assegurar a permanência, ele pode pensar em alguma outra distração. Pegar uma vaguinha de Sul-Americana, que é muito próxima. Né? Eu entendo que a prioridade total e absoluta da semana deveria ser o Botafogo. O Corinthians, se o Fluminense pontuar hoje contra o São Paulo, o Fluminense hoje está na zona do rebaixamento. Se o Fluminense pontuar, o Corinthians entra no Z4. E toda aquela pressão de Corinthians no Z4, como eu vejo a situação corintiana, né? Os dirigentes acham que não, acham que é time para brigar por título. Eu não vejo assim. Você renova Cássio? Essa é uma pergunta que você fez ainda há pouco. Com certeza renovaria com o Cássio. Com certeza. É o maior jogador da história do clube, cara. Eu acho que você abrir mão do Cássio nesse momento delicado, que ele ainda pode ser muito útil nessa temporada, inclusive. Se você é Cássio, você continua no Corinthians? Isso aí ele pode dizer, ele está banco, magoado, com né? 6 meses, eu vou ficar 6 meses sem jogar. Isso aí ele pode dizer. Porque outra coisa também, cara, você tem poucos jogadores nesse elenco que conhecem do clube, que sabem o que é uma pressão de fugir do rebaixamento. E o Cássio é essa grande bandeira, cara. Se você perde, você tem poucas ali. Você tem o Paulinho, você tem poucas. E a diretoria fica muito exposta se ela não renova com o Cássio. Cara. Mas eu entendo que a decisão está na mão dele. E aí não sei falar em nome dele, né? Eu não sei. Agora, mostrar imagens do Lohan, que o garoto de sábado, né? Que surge como a grande alternativa para o lugar do Arrascaeta. Jogou muito bem. E ele já é forte, né? Então ele não é aquela coisa de garoto franzino. Ele já vai pro mano a mano sem medo de
de uma entrada do adversário, ele se garante. E ele é abusado, né? Ele não é tímido, né? Ele vai pro jogo mesmo. Então, quanto ao Amazonas, eu fiz o jogo, ele jogou aberto pela direita, naquele sistema do Tite. Não é que ele foi mal, ele teve dificuldade, ele tentou algumas jogadas individuais. Nesse jogo aí, ele estava muito mais solto, com liberdade. Centralizado, estava bem melhor. E aí ele rouba a bola do Kaká, dá para o Gerson e recebe na frente para fazer o gol. É. Ainda bate no peito, eu tô aqui. É. Ele é abusado. Ele é abusado, ele é bom, cara. Agora, 17 anos. 17 anos. Então, cara, esse dilema Lohan e Cássio, ele é fascinante, porque tem que ter muito cuidado para tomar essas decisões, né? Quando lançar, quando dar adeus a um ídolo. O Real Madrid é um clube que faz isso muito bem, né? Quando entende que chegou a hora do Raul, do Cacilhas, do Sérgio Ramos, fala muito obrigado. Pô, o Raul foi jogar na Alemanha, no Schalke 04, o Sérgio Ramos foi para o PSG, depois voltou para a Espanha para jogar no Sevilha. Cacilhas foi jogar no Porto, né? Então, assim, o Cristiano Ronaldo também, beleza, pode ir. Isco, eles vão saindo. Eles vão, beleza, assim... Você traz melhor, né? Perfeito. Marcelo. Perfeito, Marcelo, Casemiro, então, que aí vai. O Flamengo, eu acho que lidou bem com o Everton Ribeiro. Deu a possibilidade dele ficar por mais um ano, ele teve coisa melhor, saiu. Eu acho que é um tratamento de gente que deu uma contribuição grande para o clube que precisa ser tratado dessa forma. Claro, entendeu? claro. Você vê que no caso do Real Madrid, todos eles saíram, todos eles continuam com um vínculo muito forte ainda com a entidade. Eu acho que é dessa forma que tem que ser tratado, principalmente os caras que deram muito para o clube, que ajudaram o clube a chegar. Perfeito. Imagina a simbologia de você brigando lá embaixo contra o rebaixamento e aí tem um jogo Corinthians e Cruzeiro, o Cássio é o goleiro do Cruzeiro. Imagina a simbologia disso, o drama disso. Então, assim, do ponto de vista do clube, eu acho que não tem nenhuma dúvida. Mais ou menos o que o torcedor do Cruzeiro sentiu quando viu o Fábio com a camisa do Fluminense. Perfeito. O que pegou com o Everton Ribeiro é que o Flamengo não trouxe alguém melhor que o Everton Ribeiro naquela função ali do lado direito. Porque o De La Cruz não era o cara para jogar ali. O Flamengo até quis ficar com o Everton Ribeiro por mais um ano. Eu acharia errado propor 3 anos para ele. Um ano estava de bom tamanho, para a realidade do Flamengo, no caso. Mas por isso que você tem que deixar o cara sair, mas você tem que trazer alguém melhor, né? Acho que o Flamengo ainda pode... Porque o Luiz Araújo, eu não sei, ele vai, mas daqui a pouco você não consegue ver regularidade nele, né? Você acha que ele vai ocupar a posição? O Gerson vai tomar a posição dele ali. O Luiz Araújo não vai conseguir ter sequência se o Gerson começar a jogar do jeito que está agora. E aí você fica pensando, pô, então por que mandaram embora o Everton Ribeiro? Né? Se funcionava daquele lado ali ou se deixaram sair. O Everton quis sair. Mas eu acho que foi uma opção mais do Everton do que qualquer outra coisa, né? Ele deve ter recebido uma ótima proposta do Bahia com uma longevidade maior. Quer dizer, ele foi era maior no Bahia. Você acha que voltando ao Arrascaeta... Titular, jogar... Ele pode fazer um meio-campo com Pulgar, quando estiver inteiro, De La Cruz, Arrascaeta, e aí Gerson, e manter o Lohan? Aí eu acho difícil. Eu acho que ele pode usar como ele vinha usando, né? Só que em vez do Luiz Araújo, ele vai usar o Gerson por aquela posição. E deixa o Cebolinha na ponta. O Cebolinha do outro lado, né? Ó, eu vou chamar alternativas, na verdade, ele precisa encontrar, né? Essa sintonia entre esses caras para poder... Esse jogo foi importante pela vitória porque ele ganhou alternativas. Talvez ele não tivesse a dimensão que o Lohan pode ter. Isso. A alternativa do Lohan era uma alternativa que nem a gente tinha vislumbrado. Isso que eu pedi vai pela direita, né? Que a gente achou. Mas se você for olhar na seleção no Flamengo Sub-20, foi campeão da Libertadores, ele jogava nessa posição que ele jogou no sábado. Ele fica muito mais solto, fica muito mais leve. Eu vou chamar o intervalo. Na volta, o homem já... Ao vivo com mais informações. Vamos lá com o Tite. Se apresentou, tem. Retomadas por vezes acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade se fortalecer. Tá aí o Tite justificando o momento de oscilação, porque passa ao Flamengo. Sábado jogou bem, venceu, mas antes vinha numa sequência ruim. E a gente vai para o Rio de Janeiro, lembrando que o Flamengo joga pela Libertadores contra o Bolívar no meio de semana. E Pedro Henrique Torre traz informações do Rubro Negro. Bom dia, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Abel? Um bom dia para você, um grande abraço a todos os companheiros aí do 360. Flamengo que deu um leve respiro nesse fim de semana, né? Um ufa-ufa, tava aquela pressão, um protesto ali na porta do Ninho do Urubu, o pessoal mais enfesado por conta, muito provavelmente, da Libertadores. Esse meio de semana tem esse confronto, mais uma decisão importantíssima contra o Bolívar. Aí o Flamengo é o terceiro colocado do grupo, mas no Campeonato Brasileiro deu um belo respiro, chegou aos 11 pontos, está em terceiro lugar na tabela, ainda tem a tabela meio chacoalhada ainda por conta de todos os problemas, enfim, alguns jogos incompletos, mas o Flamengo está em terceiro lugar neste momento. Fez um bom jogo contra o Corinthians no Maracanã, 2-0, e holofotes em cima do garoto Lohan, 17 anos, garoto que tem um recorde, né? O garoto mais jovem a marcar um gol com a camisa profissional, nos profissionais do Flamengo, no ano passado no Campeonato Carioca, com 16 anos. Então já tem marca importante com a camisa rubro-negra, sabe jogar muito bem, destaque na conquista da Libertadores Sub-20, então é um jogador que a torcida deposita muita esperança. E sem o Arrascaeta, que ainda não tinha condições ideais de jogo, foi até para o banco de reservas se recuperando de uma lesão muscular, mas não teve grande necessidade de entrar na partida. O Lohan comandou ali junto com o De La Cruz o meio de campo rubro-negro, deu uma assistência, fez um gol, então o garoto brilhou bastante, deu aquela renovada no ânimo que o Flamengo estava precisando nos últimos tempos. Mas se deu aquela respirada, como eu disse, no Campeonato Brasileiro, tem que dar uma respirada, puxar o fôlego ainda maior na Copa Conmebol Libertadores. Quarta-feira, 21h30, Maracanã, tem um confronto com o Bolívar, líder da chave. Então o Flamengo com 4 pontos, está fora da zona de classificação nesse momento, precisa demais dessa vitória para não ter nenhum grande risco, e aí um risco muito grande mesmo de ficar pelo caminho, imagina, na primeira fase da Copa Conmebol Libertadores. O que o Tite tem que quebrar um pouquinho a cabeça é em relação a lesionados mesmo. Pulgar muito difícil que volte, ele teve uma entorse no tornozelo no jogo contra o Botafogo, o clássico. O Flamengo acabou derrotado por 2-0, então a situação um pouco mais difícil que mesmo que o chileno tenha condições, reúna condições de retornar já para essa partida. O Alan tá ali, vem desempenhando bem no meio de campo. O Bruno Henrique ficou fora do jogo contra o Corinthians porque sofreu uma entorse no pé, mas talvez tenha uma boa possibilidade de voltar contra o Bolívar nesse meio de semana. E tem o Pedro. O Pedro saiu no intervalo do jogo contra o Corinthians, até num lance ali que ele tentou o arremate, foi fechado pelos 2 zagueiros do Corinthians, sentiu um pouco, botou a mão no joelho, mas já há algum tempo ele já vem sentindo o adutor, puxando um pouco, sabe? Desgaste, aquela situação toda, chegou a ser poupado de parte do jogo contra o Palmeiras lá atrás, por exemplo. Então o Pedro já vem sentindo um pouco. Hoje à tarde, treinamento no Ninho do Urubu, aí o Tite vai começar a observar com quem que ele vai poder contar de fato nessa maratona, nesse desgaste. É para todo mundo isso, mas o Tite vai ter que observar direitinho. O Pedro é sempre muito importante porque é um jogador quase único nesse elenco aí. O Flamengo contratou o Carlinhos, mas o Carlinhos está fora da Libertadores porque não foi inscrito. E o Gabigol ainda está tentando recuperar a forma, jogou o segundo tempo no Maracanã, mas depois conseguiu o efeito suspensivo. Ainda falta um pouco para o Gabigol de fato ficar à disposição, digamos, totalmente assim, no seu auge físico, técnico e, por que não, também tático, para se integrar à equipe do Tite. Abel. Pedro Henrique Torre ao vivo lá do Rio de Janeiro com informações do Flamengo. Muito obrigado, Pedro. Bom trabalho por aí. Antes de falar um pouco mais desse jogo importante, decisivo para o Flamengo pela Libertadores contra o Bolívar, eu queria falar um pouco mais sobre o garoto Lohan. 17 anos de idade, não é agora que ele está começando aí no time principal. Já no ano passado, no início de 2023, ele já teve alguns jogos. Não me lembro quem era o técnico, provavelmente o Vitor Pereira. Mas, enfim, tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros. E, resumindo, é aquela chamada joia, que já é visto com atenção desde os momentos das categorias de base. E me chamou muito a atenção, eu acho que é muito cedo para você querer endeusar e dizer que o menino vai ser um grande craque. Mas com 17 anos, com a personalidade que ele jogou um jogo desse contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Lá vai você endeusar. E mesmo a técnica, é um jogador promissor.
diferentemente do que disse o amigo Breler, tentando me cutucar, não vou endeusar o garoto, mas vou dizer que fiquei entusiasmado com o que eu vi. Fosse eu torcedor do Flamengo, diria, olha, se esse garoto for tudo isso, daqui a pouco não sentiremos tanta falta de Arrascaeta. E foi para ficar entusiasmado mesmo. Já não foi, professor? Ou eu estou emocionado demais? Já tem pelo menos um grande jogo para chamar de dele. E o que ele jogou muita bola contra o Corinthians? E o que ele contribuiu para esse time, né, Abel? No sentido de... Esse time estava precisando disso. Estava precisando de alguém para dar uma chacoalhada ali do meio para frente, para o time ser mais intenso. Ele foi muito participativo no jogo inteiro. O gol, na verdade, só coroa uma atuação da qual a gente ia estar falando tudo isso, mesmo se ele não tivesse feito o gol. Quem viu o jogo viu como esse menino deu uma nova vida ali para o ataque do Flamengo e já vai criar uma polêmica a respeito de onde entra, quem sai. O Arrascaeta está voltando, é um nome para jogar. Claro que o Arrascaeta, quando tiver recuperado 100%, o Arrascaeta volta. Pode sair outro. Não há a menor dúvida. Pode sair Mas outro. O menino com 17 anos, jogar com a personalidade, do jeito que jogou, chama atenção, né? Chama atenção. A assistência que ele dá para o gol do Pedro é de alguém que tem visão de jogo, qualidade técnica. Ele é um meia atacante que tem muitas virtudes, ele acaba sendo versátil, ele pode jogar em várias posições no ataque, porque ele tem a qualidade de armador. Então, o passe que ele dá para o Pedro mostra justamente isso. E o Lohan, ele já vinha entrando muito bem nos jogos do Flamengo, melhorando a dinâmica ofensiva. O Flamengo, muitas vezes, travado ali no 4-3-3, ele com a movimentação, com a intensidade que tem, de certa forma, ajudava a destravar o jogo do Flamengo. Contra o Red Bull Bragantino foi assim, e para mim foi... Contra o Amazonas ele entrou também. Entrou bem, e para mim foi um pecado o Lohan não ter entrado contra o Palestino, porque o jogo contra o Palestino pediu o Lohan, e o Tite acabou segurando no banco, entendeu ali que o momento do Lohan o promoveu a titular, e ele foi muito bem. Eu vejo que o Flamengo pode jogar com o Lohan, fazendo essa função pelo lado direito, que geralmente é de Luiz Araújo, o Bruno Henrique já atuou por ali, mas numa formação em que não torna o jogo do Flamengo excessivamente dependente do Arrascaeta. O Lohan passa a dividir esse protagonismo, é muito jovem. Você acha que ele é versátil, que ele pode jogar tanto como um meio atacante ou como um ponta aberto? Ou ele é mais um ponta, mais um atacante? Ou ele é tudo isso? Então, eu gosto mais do Lohan aberto, saindo da direita para o meio. E ali, participando com o Gerson, ele foi muito ativo ali no jogo com o Gerson. Mas no sábado foi o Gerson que jogou aberto, ele jogou por dentro. Por isso que eu estou perguntando. Então, mas eu vejo a virtude do Lohan por ter um drible, gosto dele fazendo a função mais aberto e eu acho que ele se sentiu mais à vontade jogando ali onde normalmente joga o Arrascaeta. Sábado foi o melhor jogo dele. O Lohan, indiscutivelmente, é um jogador que tem talento. Agora, ele vinha entrando e vinha errando bastante também. É preciso colocar isso. E é natural... Que também é natural para um jogador jovem, não é? Um jogador muito jovem. É natural o processo em que ele vai amadurecendo, ele vai se acalmando. Vai oscilar. Ele vai se sentindo aos poucos mais à vontade, mais integrado ao time. Então, ele, em jogos anteriores, ele tentou várias vezes algumas jogadas, forçando barra para drible que não encaixava. Mas apesar dos erros, a dinâmica ofensiva do time com ele melhorava. É um jogador jovem que tem uma questão física, né? de muita força, de muita pegada. Agora, eu não acho que o jogo foi muito bem no jogo de sábado, foi decisivo, né? Deu assistência, fez gol, participou com muita dinâmica no jogo, mas ele é um jogo dentro de alguns que ele vem fazendo. Ele vem entrando, aos poucos, vem se destravando, mas não dá para a gente garantir que ele vai jogar sempre assim. Claro que não, claro que não. Por ser muito jovem. Então, é um jogador que eu acho que tem que continuar a ser usado. Vai usando, vai usando. Ele jogou como titular porque não tinha o Arrascaeta, porque a opção foi trazer o De La Cruz para um pouco mais atrás, e isso funcionou também. Foi mais um 4-4-2 o Flamengo. Com o Gerson de um lado, com o Cebolinha do outro, o De La Cruz junto com o Alan, fazendo ali uma dupla de meio campo, o De La Cruz se movimentando mais, e o Lohan por trás do Pedro, jogando como meia atacante, um 4-4-2 ou 4-4-1-1. Ele era o meia próximo do atacante. E acho que ali ele encontrou mais
tranquilidade. Também porque... Aí vamos falar do Corinthians. Corinthians deu espaço. Também porque o Corinthians não tinha volante, assim. Né? Ele aproveitou bem. Esse espaço de trabalhar ali. Mas eu acho que talvez a gente possa... Eu sou sempre o chato, tá, Abel? Se empolgar demais com uma atuação que foi muito boa e achar que vai ser sempre assim. Não vai ser sempre assim. É um jogador em evolução como tal tem que ser usado gradativamente no time. Concordo com você, mas já não é uma boa amostra. É difícil um jovem de 17 anos se destacar num clássico como esse. Mas é um jogador em quem o Flamengo É óbvio que ele não vai muito. jogar sempre assim. O Vinícius Júnior, no início dele do Flamengo, era muito criticado. Quando chegou no Real Madrid, era muito criticado. E o jogador vai melhorando aos poucos. Mas você veja quantas qualidades ele mostrou, né? Mobilidade, inteligência, frieza na conclusão, na finalização. Ele é uma resposta muito boa para a preocupação do Flamengo de Copa América, quando vai perder, provavelmente, Arrascaeta e De La Cruz. E é um jogador que, por exemplo, quando eu estive lá na Colômbia, conversei com o Kleber Xavier, ele citou os jogadores que tinham vindo, não só ele, 2 ou 3, do time campeão da Libertadores Sub-20. O Flamengo tinha acabado de ganhar a Libertadores Sub-20 e aí o Flamengo incorporou 3, 4 jogadores no grupo principal. E um deles era o Lohan. E ali, naquele momento, a percepção é de que, não, estão vindo para se adaptarem ao time profissional, para entenderem como é que é treinamento, como é que é viagem e tal. Mas nesse primeiro momento ainda não é. E, de repente, o Lohan começou a entrar. Ou seja, ele acelerou um processo que não era o previsto. Também porque a percepção é, ali na frente o Flamengo vai precisar de jogadores com essa qualidade, com essa categoria, nessa área de campo, porque tende a perder a Arrascaeta. Mostrou empolgação também. Falou de mim com essa qualidade, com essa categoria. Não, mas ele tem... O Lohan é um jogador... Todo mundo se empolgando, o senhor desde também. a base do Flamengo como uma joia. É isso que eu estou dizendo. Ele é tratado dessa forma. Ele é um projeto de jogador que já vem há alguns anos. E agora é o momento de ter cuidado para não queimar esse projeto de jogador. Porque essa é a fase mais difícil de qualquer atleta de futebol. É a transição da base. Muitas vezes o jogador é tido como um craque na base e não se transforma num grande jogador no time principal. E às vezes acontece o contrário, aquele jogador mediano na base, quando chega no time principal, explode. Então é esse momento que o Flamengo tem que tratar com muito cuidado para não queimar o jogador. Vai depender, obviamente, de vários fatores. Tem o fator mental, tem o foco do jogador na carreira, tem a parte física, que é mais qualidade com a bola no pé, ele já mostrou que tem.